E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama. E vamos lá, vamos continuar com essa nossa playlist de Clean Architecture em Python. Na nossa última aula, a gente terminou fazendo todo esse diretório aqui para a gente ter, né, uma nossa classe de conexão ao banco de dados, com todas essas partes aqui, esses atributos e esses métodos aqui. A gente fez, né, a parte do retorno de um mecanismo, né, para a gente se conectar ao nosso banco. E a gente apresentou como é que a gente faz, de uma forma bem breve, né, o nosso teste unitário com essa biblioteca aqui, que é o PyTest, para mostrar, né, como é que a gente roda um pouco do projeto. Na nossa aula de hoje, a gente vai agora criar uma parte separada e especial para ter todas as nossas ações em relação ao banco de dados. Ou seja, como é que a gente faz uma inserção de dados, como é que a gente faz uma query, né? A gente vai separar isso num lugar que se chama repositório. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, antes de mais nada, já solta aí o like nesse vídeo para ajudar a firma, se inscreve para receber mais conteúdos e bora lá. Bom, antes de mais nada, deixa eu vir aqui para minha aba de baixo e mostrar que é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Nota que agora o nosso diagrama cresceu um pouco. A gente vai ter uma classe que vai se chamar Users Repository, né, que tem o mesmo nome da nossa tabela de users, que a gente criou, né, na aula passada, e vai ter, né, esses métodos aqui de inserir o user e selecionar, né, fazer um select de user. Então, nota que essa classe aqui, ela vai se associar, ela vai utilizar esse DB Connection Handle aqui. E a gente vai colocar também esses dois outros métodos especiais aqui que vão ajudar muito a gente, né? Mas vamos cada um no seu tempo, né? Lembrando que na nossa aula passada a gente chegou a fazer, né, a criação desse cara aqui, que é um registro totalmente arbitrário, né? A gente fez só para testar mesmo a nossa conexão. Vou agora chegar e apagar ele aqui, beleza? E vou voltar, né, aqui para o nosso código. Antes de mais nada, a gente tem que ver uma coisa que é o seguinte. Fizemos aqui, né, a nossa parte de conexão. Beleza. O SQL Alchemy, ele tem que entender uma coisa. Ele tem que entender que no nosso banco de dados existe uma tabela que se chama users, né? E para isso, a gente vai colocar uma representação dessa tabela no nosso projeto. Como que a gente vai fazer uma coisa dessas? Em primeiro lugar, eu vou criar uma pasta aqui que vai se chamar entities. Tudo que vai ser relacionado a tabelas, eu vou colocar aqui nessa parte de entidades, né? Só que eu vou colocar um outro arquivo aqui que vai se chamar base.py. No SQL Alchemy a gente tem que declarar quem são, né, as nossas entidades. Uma entidade, ela vai ser uma representação de uma tabela que a gente tem no banco. E para isso, eu vou chegar aqui e fazer from sklalchemy.arm import declarative base. Vou instanciar um objeto aqui chamado base. Eu vou deixar desse modo aqui mesmo, com letra maiúscula. Em tese a gente está quebrando um pouco, né, a organização, porque letras maiúsculas são só para classes, mas eu vou deixar desse jeito aqui. Por um motivo bem especial que logo logo ele vai ser apresentado. Mas esse cara aqui que se chama base, ele é uma base declarativa. A gente vai declarar o que está no nosso banco a partir desse base. Como que a gente vai fazer isso? Deixa eu fechar essas outras abas aqui. Aqui em Entities, vamos novamente colocar o nosso init.py. Beleza. E eu vou criar uma tabela aqui, na verdade um arquivo, perdão, que vai se chamar users.py, igual o nome da nossa tabela. Aqui em users, a gente vai fazer o seguinte. From src.infra.db.settings
.base import base. A nossa base declarativa vai estar aqui. E eu vou criar uma classe que vai se chamar users e vai chegar e implementar, né, ou estender essa nossa parte aqui de base. Ou seja, base vai entender que a gente vai ter, né, uma entidade chamada users e eu colocando table name, eu vou falar que eu quero me associar à minha tabela de users. Vou copiar aqui o nome e vou colocar aqui. Ok. Agora a gente vai chegar e vai colocar tudo que a gente quer representar da nossa tabela. Eu vou vir aqui, from SQL Alchemy, import column, string, integer. Para que isso daqui? Para a gente chegar aqui e falar, por exemplo, que o meu ID ele é uma coluna cujo tipo dela é um integer, cujo ela é uma primary key, vamos colocar um true aqui, e autoincremente é igual a true, ela se autoincrementa, né? Olha que a gente conseguiu com isso, né, fazer até um paralelo com aquele nosso arquivo de init, né, o nosso schema.sql. Esse ID que está aqui, ó, ele está sendo representado aqui, do mesmo jeito. Então vamos continuar com essa nossa representação aqui. Eu vou chegar aqui, first name é igual a column, vai ser um integer, beleza? E nullable é igual a false, ou seja, não pode ser nulo. Mesma coisa para o last name, eu vou até copiar aqui para ser rápido. Last name, copiar aqui também para ser rápido para a gente fazer o age. Mas agora que eu notei, aqui não é integer, aqui é string. Beleza, tudo certinho aqui. Eu vou fazer também uma alteração. Na verdade não é uma alteração, é um método que ele vai ser wrapper. Self. O que é isso aqui? É só para quando a gente for printar algum elemento que vier do nosso banco de dados, ele vai assim, aparecer de uma forma um pouco mais bonitinha para a gente. Eu quero fazer com que ele apareça desse jeito aqui, olha. Vou colocar aqui df de format string, users, id é igual a self.id e first name igual a self.firstname. Isso aqui é só para aparecer quando eu for printar, né, o resultado de um insert ou de uma query. Somente isso. Beleza, acabamos de fazer isso daqui, né? Isso é uma representação do que a gente tem no nosso banco. E para que essa nossa representação agora? Aqui na nossa pasta de DB, né, pareado com essas duas pastas, eu vou criar uma outra que vai se chamar repositories. E nela, vou colocar o nosso init de sempre. Fechar aqui. Eu vou colocar aqui a nossa classe. Na verdade vai ser um arquivo, né? Users repository.py. Nota que esse users repository ele vai ser exatamente, né, a implementação dessa classe aqui, nessa classe aqui, na verdade, utilizando essa tabela que a gente tem aqui. A gente vai referir a ela, mas a partir dessa nossa classe, que vai ter as ações, que é um insert e um select. A gente vai fazer isso aqui agora.
Por hora, eu vou fazer só o insert, porque tem algumas coisas que vão ser interessantes para a gente ver. Mas antes de mais nada, eu quero falar sobre esses dois carinhas aqui, olha, esse enter e esse exit aqui. Deixa eu subir, né? Deixa eu minimizar todo mundo. Vamos dar um stop aqui rapidinho, porque eu quero explicar uma coisa bem interessante. Vou criar um arquivo aqui fora, né? Esse daqui não precisa de criar, só observa. Case.py. É um caso, quero mostrar um caso, né? Se eu tiver uma classe, eu vou chamar ela de alguma coisa, eu posso ter ações, né, que podem acontecer antes e depois de eu criar um objeto dentro dela. Só que essa criação de objeto, essa instância de objeto, a partir de um contexto que pode salvar a gente. Como assim? Você falou muita coisa agora, cara. É o seguinte, def enter self. Eu vou colocar aqui, olha, print estou entrando. Beleza? Eu vou colocar um outro def aqui, exit self. Juro que não sei o porquê que a gente tem que colocar esses outros métodos aqui. execType, execval e exectb. Cara, juro, não sei porquê. Não sei porquê, mas isso aqui acontece. E aí, tem que colocar um print aqui. Estou saindo. Opa, beleza, fizemos essas duas coisas. Eu posso fazer uma coisa que é o seguinte, olha. With, que é aquele gerenciador de contexto. Alguma coisa as olá. Eu posso colocar aqui um print. Estou no meio. Isso é uma coisa muito interessante, porque ele vai fazer uma coisa. Ao entrar nesse with, ele vai rodar essa parte aqui, olha, estou entrando. Ao sair do with, quando o código bater aqui na linha 10, ele vai rodar essa parte aqui do exit, né? E esse estou no meio, ele vai acontecer enquanto isso aqui estiver acontecendo, né? Então, olha só. Python 3, case.py. Olha só. Estou entrando, ele veio aqui, ele entrou no if, estou no meio, estou saindo. E esse olá aqui, olha, print olá, é exatamente um objeto que eu instanciei desse alguma coisa que eu posso utilizar. Olha só. Estou entrando, aqui é porque dá um none, né? Mas a gente pode utilizar desse tipo de processo para fazer algumas jogadas que vão ser bem interessantes. Na verdade, ele vai dar none, porque a gente tem que fazer um return self. E aí, se eu rodar aqui de novo, beleza, ele falou aqui, olha, alguma coisa. Tanto que se eu chegar aqui, olha, fazer, olha, def, diga olá, colocar um self aqui, fazer um print, olá mundo, beleza, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, tá, diga olá, eu posso utilizar a partir desse olá aqui, olha, aqui dentro, normalmente, como se fosse uma instância tranquila dessa classe. Vamos ver? Vou chegar aqui. Estou entrando, olá mundo, estou no meio, estou saindo. Então nota que a gente consegue fazer ações antes e depois, né, da gente mexer com esse tipo de classe aqui. É exatamente isso que a gente vai fazer nessa nossa classe aqui de conexão. É exatamente isso que a gente vai fazer nessa entrada e nessa saída. Como assim? Como é que a gente vai fazer uma coisa dessas? Olha só, aqui na parte de entrada, eu vou fazer o seguinte, desse case aqui, eu vou copiar exatamente esses dois carinhas aqui, né? Vou colocar aqui, ok,
a entrada e a saída. Na entrada, eu vou fazer uma coisa assim bem interessante, que aqui do SQL Alchemy a gente está pegando o Create Engine. From sqlalchemy.orm import session maker. Ou seja, a gente vai, na verdade, trabalhar com o banco de dados a partir de sessões. Explicar isso daqui é um pouco chato. Eu vou pedir para você, talvez, né, dar uma passada lá na playlist de SQL Alchemy para entender o que é uma sessão. Mas, em outras palavras, é para a gente conseguir adicionar elementos de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais segura no nosso banco de dados com o SQL Alchemy. E para isso, eu vou fazer o seguinte. Session Maker. Na verdade, eu vou colocar aqui, olha. Session Make é igual a Session Maker, que a gente acabou, né, de importar ali em cima. Ele vai fazer uma coisa. Ele vai bindar, ele vai utilizar self.engine. A gente vai fazer uma sessão baseada no nosso mecanismo de conexão. Beleza. Eu vou fazer aqui, agora a gente tem que criar, né, aqui em cima. Falei que eu ia dever isso daqui nessa aula. Vai ser o self.session, que é igual a none. Beleza? Aqui, self.session é igual a session make, instância, return self. Beleza. Deixa eu ver o que ele está dando de errado aqui. Não, o parente não está reclamando, beleza. Então, a gente vai criar uma sessão, né, quando a gente entrar nesse nosso contexto aqui. A gente vai conseguir utilizar a sessão. E para quando a gente sair, né, eu vou simplesmente chegar aqui, self.session.close. Vou fechar minha sessão. Né? Isso daqui é para a gente ter uma garantia, uma segurança no nosso banco de dados. Né? Vamos trabalhar com sessões e agora vai ficar claro como que a gente vai trabalhar com isso lá no nosso repositório. Beleza. Dito como que isso aqui funciona, vou apagar agora esse nosso arquivo. Né? Ok. Vou aqui na pasta de repositórios, né? Aqui em User Repository, e agora a gente vai fazer, né, um método de inserção de dados. Eu vou criar aqui, olha, class users repository. Vou colocar aqui, olha, def insert user. Como esse método não vai utilizar outros métodos, a gente geralmente coloca um decorador aqui chamado class methods, ou seja, é como se a gente falasse que esse método poderia ser uma função, né? Ele não usa nenhum outro método que está por aí. Eu vou colocar cls, na verdade não usa nenhum outro método, nem mesmo um atributo que está por aí. E agora, como que a gente vai inserir? A gente precisa de um first name, que será uma string. A gente precisa de um last name, que se chama string. Se você está com dúvida no que significa isso aqui, esses são type hints. É como se fosse uma espécie de comentário que a gente está falando para falar o que é essa entrada aqui, o que é essa entrada aqui. Né? Não vai dar erro em compilação de código, isso aqui é mais visto como se fosse um comentário, mas é bacana a gente colocar. Vou colocar aqui um age que vai ser um int, né? E agora, o que ele vai retornar? Deixa eu colocar uma setinha aqui, e por hora, eu vou colocar que ele vai retornar none. Isso vai alterar no futuro, tá? Já avisando. Mas olha o que nós temos aqui, ó. A gente tem esse método, e eu vou chegar lá em cima e importar algumas coisinhas. Então, primeiro, from src.infra.db.settings, né?
Vamos lá na minha conexão, import db connection handle, e eu vou importar também, né, from src.infra.db.entidades.user, eu vou importar a minha entidade de users. Olha como é que vai ficar isso daqui. Eu vou entrar with db connection handle instância as database, beleza? Para a gente ter um pouco de rigor, eu vou colocar um try exception as exception, e se der algum erro aqui no meio, né, o que eu quero fazer? Eu quero lá no meu database, que é o meu elemento de conexão, né, .session.rollback. Eu vou fazer um rollback e raise exception. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa, né, deixa eu dar um rollback no meu banco de dados e aí você pode lançar a exceção tranquilamente. É isso que a gente vai fazer. Ele está falando aqui que está com problema de indentação, não tem problema, é porque a gente não está escrevendo nada aqui, né? Mas agora a gente vai começar a colocar o que a gente precisa. Deixa eu ver aqui. Não tem problema não, daqui a pouco a gente corrige essas partes aqui. Mas vamos lá. Eu vou aqui fazer o seguinte. New registry, novo registro. Ele vai ser igual, né? Essa nossa entidade aqui, se bem que a gente pode até chamar esse users aqui, olha, as users entity, new registry é um user entity, então a gente está criando aqui uma classe, né, baseada, um objeto baseado naquela nossa classe de representação do banco de dados, ou seja, vamos representar um outro elemento que vai para lá. First name é igual a first name, ou seja, esse primeiro elemento aqui, ó, esse primeiro nome, ele vai ser exatamente igual a esse first name que a gente vai colocar nesse método. Mesma coisa para o last name, certo? O last name da minha classe vai ser o last name que está entrando aqui. E o meu age, ele vai ser o age que está entrando aqui. Beleza, fizemos isso daqui, né? Tudo certo até agora. E agora vamos colocar o seguinte, database.session.add new registry e database.session.commit. Beleza. Adiciona, né, o novo registro na nossa sessão e comita ele. Ou seja, a gente tem agora o processo todo aqui, né? Espera aí que o VS Code está um pouco chato. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, tá. É porque eu estou levantando essa exceção aqui, olha. Eu tenho que levantar essa exceção aqui, ó, que eu estou nomeando. Beleza. Nota que do jeito que a gente está fazendo aqui, olha, todo o processo de inserção no banco de dados está sendo feito justamente com o seu rollback também, caso dê algum tipo de erro, né? Pronto, o PyLint rodou aqui, não achou mais problemas. Nota que a gente está fazendo esse processo bem tranquilo aqui, né? Insira, caso dê errado, tem um rollback e pode levantar o erro que você já estava levantando. Quando a gente sair desse with, vai fechar a nossa sessão. Então pronto, é nóis. Como é que eu rodo isso aqui para a gente testar? Vamos testar? Pega aqui, rename. Eu vou colocar repository teste. Vamos rodar com PyTest, né? Claramente. Deixa eu fechar essas outras abas aqui. Beleza. Olha como é que nosso projeto já está ficando bonitinho, né?
E agora a gente vai fazer o seguinte, olha, para acabar nossa aula rápido, eu só quero simplesmente testar ele. Não vou fazer muita firula aqui. Então, from.userRepository, import userRepository. Beleza? Vou fazer uma coisa, from src.infra.db. settings.connection, import dbConnectionHandle. Para que eu estou importando esse cara? Eu vou precisar dele um pouco mais tarde. Na verdade, vamos deixar ele para a próxima aula. Vamos trabalhar só com Users Repository mesmo. Né? Vou chegar aqui, def test insert user. Agora vamos fazer o seguinte, olha só, mocked first name first, mocked last name last, mocked age é igual a 34, por exemplo. Gente, não vai confundir isso aqui com minha idade, não. Mas estamos juntos. Então a gente fez isso daqui. Users Repository vai ser uma instância da minha classe User Repository. E eu vou fazer User Repository, insert user, colocando o meu primeiro nome, que é um nome mocado, né? Eu estou criando, totalmente fictício aqui. Beleza. E mocked age. Só isso daqui. É assim que nós estamos testando, né? Deixa eu rodar os testes unitários aqui. E para rodar isso diretamente nesse arquivo, a gente pode fazer o seguinte. pytest-s-v src infra db repository. Estamos caminhando até chegar lá, né? Users repository underline test.py. Beleza, ele rodou, passou, porque não tem testes aqui dentro, né? Eu estou só rodando o insert user. E se eu fizer isso e descer, né, aqui, olha, para o meu banco de dados, olha só, se eu for aqui em data não vai ter nada, né? Atualiza. Beleza, a gente fez, olha só, a nossa inserção, né? First, last, 34. A gente conseguiu colocar um outro registro mostrando que ele está assim, ele tá funcional. É só isso que eu queria mostrar mesmo, né? Isso aqui ainda não está um teste muito bem formado. A gente vai ver como é que a gente faz mais testes mais elaborados de entidades com o banco desse jeito. Só quis rodar para mostrar como é que ficava, né? Mas ficou uma classe elegante com um método tranquilo aqui. Estamos protegendo o nosso banco de dados. Para mostrar que isso daqui, né, continua, se eu trocar aqui, por exemplo, a 51 e rodar novamente, beleza, ele está rodando, ele está passando, não está achando problemas nisso aqui que a gente está fazendo, né? E ele está chegando aqui e olha só, funciona no nosso banco de dados. Eu vou só vir aqui e apagar esses dois casos aqui para limpar o nosso banco, beleza? E, gente, era isso que eu tinha para a nossa aula de hoje, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, git status, git add ponto, git commit. Eu não comitei na nossa última aula, mas agora eu estou utilizando aqui, olha, fit, para falar de feature. Implementing users repository. Vai rodar aqui o PyLint. Às vezes ele demora, né? A gente colocou muitos arquivos aqui para dentro. Mas por hora era isso daqui que eu queria mostrar na nossa aula de hoje, né? Como que a gente mexe. Olha só, ele conseguiu rodar em todo mundo, viu que está tudo certo, né? Queria mostrar nessa parte da gente refletir as nossas entidades com aquilo que a gente tem na nossa tabela. Fazer essa parte aqui de a gente criar um repositório. Todas as ações elas vão estar aqui dentro, né?
e mostrar um pouco de como é que a gente faz só um testezinho bem basiquinho para a gente jogar algum elemento lá dentro. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar e terminar essa parte aqui, né? Vamos fazer um select e mostrar também como é que fica o teste unitário formal para esse tipo de caso aqui. Bom, gente, e é isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado e até a próxima.